Descendesse eu de uma tribo berbere, os berberes não me reconheceriam, pois sou judeu e não muçulmano, citadino e não montanhês. Levasse eu o nome exato do pintor italiano, os italianos não me acolheriam, pois sou africano e não europeu. Sempre voltarei a ser Alexandre Mordecai, Alexandre Benillush, nativo num país de colonização, judeu num universo antissemita, africano num mundo no qual a Europa triunfa. Essa citação está na página 111, a segunda das 3 partes desse livro aqui, ó, A Estátua de Sal, o primeiro livro do escritor tunisiano Albert Memmi, e que foi publicado originalmente em 1953. Um livro que acaba de completar 70 anos, e muitas partes dele parecem ter sido escritas não para os leitores lá atrás do pós-Segunda Guerra, mas para a gente, aqui, na segunda década do século XXI. O título do livro, A Estátua de Sal, é uma citação direta a uma história da destruição de Sodoma e Gomorra, que está no Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Nessa história da Pedra de Sal, né, nessa história do Gênesis do Antigo Testamento, o Ló, que é o único homem honrado que vivia na cidade de Sodoma, foi avisado pelos anjos de Deus que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele tinha que deixar a cidade com a família dele imediatamente e sem olhar para trás em hipótese alguma. Todo mundo seguiu a orientação dos anjos, menos a mulher de Ló, que não tem nome, né? Ela olhou para trás e foi transformada imediatamente numa estátua de sal. De certa forma, é uma citação direta ao impulso do protagonista do livro, Alexandre Mordecai Benillush, de não se arrepender das próprias escolhas e sempre seguir em frente, sem olhar para trás. E como ele faz escolhas, algumas totalmente compreensíveis e outras que a gente vai sentindo no coração, né, completamente equivocadas. Mas você entende cada uma delas, você entende todas elas e até compactua com algumas, porque a gente está o tempo todo dentro da cabeça do protagonista. Aliás, a narrativa do livro e o protagonista são uma espécie de espelho do próprio Albert Memmi. Memmi foi um judeu tunisiano de origens beduína, berbere, dos povos do deserto, por parte de mãe, e de italianos que migraram para a Tunísia por parte de pai. Alguém no meio do caminho entre o que os europeus vendiam como a civilização, ou seja, a própria Europa, e os povos que precisavam ser civilizados, ou seja, os povos do continente africano. Isso me faz lembrar 3 coisas. A primeira, a passagem que eu li agora no início, no qual o Memmi barra Alexandre, o protagonista do livro, diz que ele é o representante de uma espécie de limbo social. Ele não é berbere beduíno, porque ele não nasceu, não nasceu no deserto, nem vive nas montanhas. Ele é um judeu numa região de maioria absoluta muçulmana, e ele não pode requisitar a herança europeia dele, italiana, porque ele nasceu na África. A segunda, né, coisa que isso me remete é que tanto o Memmi quanto o Alexandre nasceram na década de 20, 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, e eles viveram num bairro judeu na periferia da capital, Tunis, capital da Tunísia, extremamente pobre.
uma época em que a Tunísia era uma ocupação colonial dos franceses. E a Tunísia só ia conquistar a independência dela em 1956. A terceira questão que eu quero lembrar é o fato de que, já na juventude, os dois, Memmi e Benelux, se envolveram na Segunda Guerra, no teatro de guerra da Segunda Guerra, que se desenrolou no norte do continente africano. Um fato que a gente pouco ouve falar, mas que está presente em peso na terceira metade do livro, acredito que seja a mais radical das três partes, que é onde ele descreve, de uma maneira nada sutil, as violências que acontecem nas bordas dos conflitos principais, não nos conflitos principais, mas nas franjas dos conflitos, que foi onde ele participou numa colônia de trabalhos forçados, digamos assim, né? Essas descrições, até poéticas em alguns momentos, se é que a gente pode ver algum tipo de poesia na guerra, né? Não deixa nada a dever, por exemplo, a outras produções maravilhosas do audiovisual e que tratam das guerras. Por exemplo, 1917, do Sam Mendes, que fala da Primeira Guerra Mundial, O Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg, que fala da Segunda Guerra Mundial, assim como o Dunkirk, do Christopher Nolan, ou até mesmo, vou pegar pesado aqui, tá? Roma, Cidade Aberta, do Rossellini. Mas, para justificar isso que eu estou falando para vocês, eu vou ler um outro trecho que está entre as páginas 338 e 339, em que Memmi Alexandre Mordecai testemunha, né? Divide com a gente o seguinte. Os caças, e aí aqui ele está falando da Força Aérea Britânica, porque ele está numa Tunísia, que era uma ocupação colonial francesa, mas que nesse momento, né, no iniciozinho da década de 40, está ocupada pelos alemães e pelos italianos, porque é justamente o período em que o norte da França está ocupada pelos alemães também, e o general Pétain é o preposto do Hitler na França de Vichy, né? Então, continuando. Os caças. Arrancamos do chão nossos pés inchados e lançamo-nos nas trincheiras. Eles passavam diabólicos, inteligentes, mudavam de ideia, davam meia volta. Bruscamente, iam a pique, soltando uma rajada ali onde achavam que viam alguma vida. Um mensageiro alemão fugia de motocicleta. Envolvido, ele e sua máquina, num impermeável pintalgado. Pintalgado, uma imagem. Pintalgado é um monte de respingo colorido. Animal fabuloso, quando um Spitfire mergulhou em rasantes. O Spitfire era um avião de caça que os britânicos usaram durante toda a Segunda Guerra Mundial, né? Quando um Spitfire mergulhou em rasantes, crivou-o de balas e voltou a subir, deixando uma tocha de fogo. Fechei os olhos. Mas não houve gritos nem convulsões espetaculares. A motocicleta silenciosa continuou sua corrida, deixou a estrada, cortou através dos campos, ainda inteiramente ereta, depois deitou-se, enfim, ainda ardendo em chamas. A guerra, então, nos alcançara. Todos os encontros agora deveriam ser temidos. E mais à frente ele diz: perdi o espanto de me reencontrar vivo e o medo agudo de morrer. Impactante, né? Vai escrever bem assim, lá na Tunísia. O Albert Memmi talvez seja mais conhecido por outro livro, um livro seminal chamado Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, que ele lançou 4 anos depois da Estátua de Sal. Uma obra, esse aqui, pós-colonialista, lançada ainda durante o neocolonialismo, e que é um tratado sobre as motivações que levam alguém a se tornar um colonizador e sobre os diferentes tipos de
relações que os colonizadores e os colonizados estabeleceram entre eles, né? A Estátua de Sal foi o primeiro livro do Memmi e é mais do que uma autobiografia romanceada, filosófica, poética. Na verdade, a Estátua de Sal é um exercício de desassossego. Um desassossego que surgiu na infância do Memmi e acompanhou ele até a morte, até o fim, em 2020. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, entra aqui em cima, no link da bio, e siga também o Conexão África no YouTube. Se você já tiver no Conexão África no YouTube, então é só você dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo para ver os nossos perfis no link do Instagram. É isso. Até a próxima.